Olá, bem-vindo ao 31º vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos recuperação judicial naquilo que eu considero de prevenção, já que a gente pode mitigar um pouco a nossa exposição a esse complexo tema que pode também já estar impactando o resultado de alguma de nossas cooperativas de crédito. Vamos a eles então. Primeiramente, então, vamos entender o contexto da recuperação judicial para facilitar a nossa evolução nesse vídeo. A recuperação judicial é tratada na Lei 11.101 de 2005, que trata de recuperação judicial, mas também no seu extremo, que é a falência. A recuperação judicial vem no conceito de que a gente deu mais uma chance para a empresa, para ela, assim, sobreviver, manter empregos, manter arrecadação, manter riqueza local, esse contexto mais social. Acontece que RJ é algo caro. O processo de fazer uma recuperação judicial é um processo que exige um pouco de recursos, então empresas médias e grandes que conseguem, em conceito, fazer esse processo. Lembrar sempre que o conceito formal de uma RJ, eu não sou advogado, então não vou aqui ser primoroso, mas o conceito é assim: essa empresa, então, contrata um escritório de advocacia, prepara um processo complexo e moroso, esse processo é apresentado ao juiz, que aqui no Paraná, em 15 dias mais ou menos, homologa ou não a recuperação judicial, no conceito de estudo, né, não a ela propriamente dito. Esse juiz vai delegar um administrador oficial de sua confiança, esse administrador, então, convoca uma assembleia de credores, esses credores vão se reunir e vão decidir o plano de recuperação judicial, se assim for interesse deles, já que todos são votantes, mas votam com muito mais força aqueles que têm muito mais recursos acreditados a essa empresa. Aí esse trabalho, esse estudo é feito de recuperação, volta-se esse estudo para o juiz e o juiz pode glosar algumas cláusulas, aprovar literalmente a recuperação judicial por 6 meses, depois prorrogando para mais 6 e mais 6, né, 18 meses normalmente, para ver se a empresa se recupera, ou mesmo dizer que não vai ser possível, que vai decretar falência. Então essa é a ideia. Mas o que a gente quer comentar aqui? A primeira coisa é que, se por acaso eu sou um grande credor dessa empresa e estou vendo que ela está com má fé, pedindo recuperação judicial para justamente ganhar mais tempo e realmente não pagar a mim e aos outros credores, eu posso contratar empresas especializadas em analisar a vida pregressa dessa empresa por 5, 10 anos, em cartórios, em balanços, para ver se ela não tem alguns sinais de má fé. Então, com isso, eu posso ser um credor e impugnar o RJ com o juiz, dizendo: olha, está aqui, ó, ela usou de má fé. Então ela não tem o direito de ser beneficiada por isso, então eu decreto a falência. Mas se decreta a falência, você agora tem que saber se você é tão forte assim no crédito, porque, veja, se a empresa tem pouco patrimônio e ela tiver que pagar aqueles valores tributários, fiscais, trabalhistas, lá na falência talvez não sobe nada para te pagar. Então essa é uma ideia de você não permitir isso, a empresa vai ter que pedir falência nesse caso, se assim ela entender. Mas veja, se você é um grande credor dessa empresa, você pode, se ela pedir uma RJ, você pode pedir para ela suspender a RJ e você fazer um acordo com ela separadamente para tentar salvar o seu. Lembrar sempre que todos os bens que for dado em garantias, que são bens essenciais para a recuperação judicial, inclusive mais crédito, tudo isso pode ser suspenso enquanto está todo esse processo aqui de estudo e da própria RJ. Essas garantias são suspensas enquanto for um bem essencial para a recuperação dessa empresa. Então é bem interessante a gente olhar que a garantia que nós temos pode não ser tão efetiva. Então, de conceito, é isso. É uma solução para a empresa, um gás para ela ver se consegue sair desse processo complexo que ela entrou. Mas aí a gente vai discutir um monte de senões durante o vídeo. Um outro tema que tem muito a ver com recuperação judicial é a recuperação judicial do produtor rural. Qual que é a ideia? O conceito que está por trás disso é o seguinte, porque lá no artigo 48 dessa lei 11.101, ele diz que poderá requerer a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Isso foi apaziguado pela STJ na 4ª turma agora, dizendo que não há necessidade de eu, empreendedor rural, eu, produtor rural,
já ter um CNPJ. Não, eu não era um CNPJ, eu pedi o crédito como pessoa física, eu vou na junta comercial, transformo no CNPJ e aí eu peço uma recuperação judicial. Então, o entendimento é que o que diz exerça regularmente sua atividade há mais 2 anos, não faz referência a você estar na junta comercial. Se você já ou é produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você teria o direito a isso, desde que você converta a sua função a um CNPJ. Mas isso tem um complicador, porque muitos de nós damos créditos, em especial repasse, para produtores rurais pequenos. E o conceito de pequeno aqui é muito interessante a gente olhar a Constituição Federal de 88, lá no artigo 5, no inciso 26, que diz o que lá? Diz que a pequena propriedade rural, e a pequena propriedade rural, nesse conceito de pequena, antes de continuar, é bom saber o que é pequena. São 4 modos fiscais naquele município. Então, um exemplo, Chapada, no Rio Grande do Sul, é uma cidade que eu conheço, lá é 16 hectares. Isso quer dizer que 16 vezes 4 é o que eu considero de propriedade pequena. Então, se a propriedade pequena tem essa quantidade de terra, ela não vai ser possível de ser dada em penhora. Você pode pegar no processo, mas talvez você não consiga ajuizar. Lembrar também que em Santa Catarina o modo fiscal ele varia de 12 a 20. Então, 12 a 20, multiplica por 4, você tem o que é uma pequena propriedade rural. Então, muito cuidado com isso, porque há 2 quesitos para que a gente não possa penhorar. Isso é Constituição. Isso me preocupa um pouco, porque o STJ é abaixo do Supremo, e o Supremo olha a Constituição. Então, se você está fazendo uma recuperação judicial, está participando, e você tem a propriedade daquele imóvel, mas esse imóvel tem 2 características, a família exerce atividade econômica naquilo, e aquele crédito que você deu foi para gerar produtividade naquela terra, então você não pode penhorar esse bem. Então, esse bem que você pegou em garantia, ele pode, numa discussão apaziguada no Supremo, você não ter direito a isso. Então, muito cuidado com esse conceito, tá? Eu sei que isso é muito complexo, tem divergência do que eu penso, mas é só um contexto para a gente não ficar tão tranquilo quando naquele município são 4 modos fiscais, é uma propriedade rural pequena, e achar que esse bem é nosso, no caso de uma inadimplência do credor, ainda mais se ele estiver no processo de recuperação judicial, tá? Isso é muito interessante. Agora eu vou trabalhar com vocês sinais de recuperação judiciais, mas eu vou trabalhar primeiro no conceito de empresa, depois do empresário, depois interno cooperativa, para ver como é que a gente pode melhor ter sinais disso. Então eu não vou ser efetivo sistemicamente, mas eu vou apenas tratar argumentos que podem sinalizar que nós estamos diante de uma empresa que possa vir pedir recuperação judicial, a revelia da gente, e a gente vai então ter um problema para administrar diferente de qualquer coisa que nós estávamos prevendo no nosso balanço. Primeira coisa importante num sinal de uma empresa é quando ela ela cria uma holding familiar. Então ela cria uma empresa, normalmente esse empresário maior ou esse grande agricultor, ele cria uma holding para resolver problemas futuros. Futuros como? Sucessão. Ou seja, ele tem 4 herdeiros, mais a esposa, coisa assim, então ele cria uma empresa já dizendo de quem é quem, qual cota que está lá dentro. Isso evita muita briga judicial na sua falta. Isso é interessante. Mas lembrar sempre que os grandes brancos dificultam. Se os sócios daquela empresa têm holding familiar com proteção patrimonial, esse é o conceito, eles puxam o freio de mão. Eles exigem garantias que não estejam atreladas àquele grupo econômico ali, tá certo? Isso é muito cuidado, porque alguns de nós acham que é interessante ter uma holding. Não, a holding pode ser um presságio complexo e a gente pode ter dificuldade em receber esses nossos valores. Tá? Lembrar que a holding tem vantagens. Primeiro que a gente vai, como eu falei, os conflitos familiares vão diminuir muito. Depois nós vamos ter planejamento tributário, porque ela realmente sendo aqueles bens de pessoa física indo para um PJ, a tributação é muito menor. Lembrar que é muito menor também na compra e venda de imóveis, que é muito menor quando aquela holding aluga imóveis, né, porque agora está alugando como PJ. Tem um monte de benefício, claro. Lembrar que a gestão do patrimônio, né, fica muito mais assertiva quando a empresa está lá.
e a gente então não vê que na road eu não posso alienar esse bem, não posso penhorar esse bem, a não ser para si mesmo, né? Isso vai estar no estatuto dela. Quando ela tomar crédito, ela pode então penhorar. Esses bens não vão comunicar com a antiga empresa, o antigo grupo econômico. Tem a facilidade da reversão, ou seja, se faltar algum herdeiro, falecer, automaticamente a parcela dela volta para o administrador, que normalmente é o patriarca, que detém normalmente 99% de tudo. Ele normalmente é que gerencia essa holding, quando não coloca um administrador de sua confiança. Então é bom entender por que ele faz isso, se ele faz isso para se proteger ou para sim, muito preocupada com a sucessão, trabalhar lá na frente, tá? Esse é o aprendizado que nós temos com uma holding. Então, muito cuidado se a holding foi feita para uma sucessão familiar serena e tranquila, é saudável, é muito prudencial. Mas se ela foi feita muito recentemente, nos últimos 3 anos, quando a empresa começa a ter problemas ou a propriedade rural, é bom a gente ficar bem cuidadoso, porque é um sinal complexo para conosco. Um outro sinal é quando eu vejo uma RJ rural que pede, mas você consegue ver que os prazos que ela veio conseguindo de créditos, especialmente em cerealista, quando ela compra insumos, alguma coisa assim, é muito longo. Quer dizer, ela normalmente compra para 1 ano, para uma safra, agora ela começa a estocar para 3, 4 anos, ela começa a fazer créditos muito longos. Então esses créditos muito longos, se ela pedir uma RJ, essas empresas cerealistas podem estar comunadas com ela, por algum motivo, e elas são muito fortes lá nessa Assembleia de Credores, e aí eles podem votar em cima daquele interesse da parte que eles conhecem ou que eventualmente estejam acordados. Lembrar, claro, que isso é um pouco mais difícil da gente provar lá para esse administrador judicial que isso é um fato e que isso está penalizando a empresa, eu financeira, eu banco, que tem uma parcela menor, tá certo? Lembrando sempre que numa RJ vota com mais força aqueles que têm muito mais dívida, tá? Então, todo alongamento de prazo muito recente chama atenção. Outra coisa importante, sinal que chama atenção, é problemas sucessórios ou pessoais. Então, seja o caráter, lembrar que todo empresário, inclusive produtores rurais, ele nutre um amor muito grande por aquela terra, por aquela empresa. Então, nos últimos 6 meses, 1 ano, se a empresa começar a dar problemas, ele vai sim esquecer o caráter e vai tentar fazer algumas peripécias para tentar salvar seu patrimônio que ele construiu com 10, 15, 20, 30 anos, que tanto ele depende, tanto ele é apaixonado, claro, ele se envolveu demais com aquilo. A questão de saúde, isso é um problema complexo quando a pessoa começa a ter esse sinal, ele ou sócios, coisas assim, isso pode degringolar todo a empresa ou a propriedade rural, isso é um sinal. E se ele tem algum vício, alguma preferência que possa socialmente dilapidar esse patrimônio ou transformá-lo num péssimo gestor do patrimônio que até então ele cuidava tão bem. Então essa é uma questão interessante, lembrar sempre que o problema sucessório aqui pode estar sendo agravado por filhos, arrimos com cargos técnicos, ou seja, eu começo a colocar na minha empresa muita gente que pode estar ganhando igual ao mercado, mas não tem a capacidade, são pessoas que eu vou alvorando, vou crescendo elas na minha empresa, porque é meu padrinho, meu filho, meu afilhado, filho do outro sócio, e isso começa a complicar o tecnicismo da minha empresa. Então eu não me preocupo só com sucessão, me preocupo com alocar essas pessoas na minha empresa. Então eu não a tenho profissional, isso é complicado. Um outro sinal é a obsolescência mercadológica. Quer dizer, a empresa é especialista, mas não aproveitou a tecnologia, não aproveitou as ondas que esse mercado esteja passando, seja a tecnologia do agronegócio, seja a tecnologia da forma de vender, de entregar, de trabalhar com meios automativos ou a internet, ou seja, ela está obsoleta. O mercado está avançando e ela não avança. Então ele não se atualiza, não vai a feiras, não cria novos maquinários, é um pouco resistente a isso. Isso pode ser um sinal complexo de que na frente nós vamos ter problemas com essa empresa ou ela vir a pedir um RJ se mais fatores ficarem alinhados a ela, que nós vamos discutir. Um outro fator importante, um outro sinal, é o segmento está indo muito bem, mas o nosso sócio, aquela empresa, seja aquele agronegócio, seja
aquela empresa ela não está indo bem. Por que não está indo bem? O que está acontecendo cirurgicamente? O que ela não está fazendo que todo mundo está indo bem e ela não está? Então, muito cuidado com isso. É um segmento que pode não ter sido tão afetado pela pandemia, mas ele não consegue avançar. Tá? Então, cuidar um pouquinho, porque isso pode ser um sinal claro que nós estamos diante de um futuro descompasso de crédito e pode virar um RJ. Outra coisa importante no sinal é a proximidade com a informalidade. Isso é muito, pode ser o segmento ou sócio. Então, principalmente em cidades menores, onde há sim essa possibilidade um pouco mais assertiva de trabalhar, de ter um pouco de compra e venda de insumos ou de serviços nessa informalidade, isso gera um complicador, que é o quê? Além do nosso devedor, seja ele empresário ou produtor, não conseguir definir claramente seu custo de produção e assim o seu ganho, isso pode gerar um descompasso muito grande, porque ele não vai conseguir profissionalizar a sua evolução. Quando pequeno, ele controla, mas se a empresa começar a crescer um pouco, ele vai começar a se perder nesses cálculos, porque não há como ter tecnicismo quando parte da sua venda é influenciada pela informalidade. Então, só para reforçar, seja com informalidade ou não, mas a empresa não consegue definir claramente, de forma muito precisa, qual é a sua margem, como é a sua receita líquida, certamente essa empresa não consegue crescer. Porque se ela crescer, se o mercado der um pouco de uma retração, ela vai se perder em coisas elementares que qualquer administrador devia estar controlando. Uma coisa importante, um outro sinal, é quando você está tratando com uma pessoa jurídica ou aquele empreendedor rural e ele não consegue, aquela empresa não consegue te dar garantias, seja garantias reais ou de recebíveis. O que está acontecendo? Tá? Então há uns sinais estranhos, quer dizer, uma empresa que fatura lá 1 milhão por mês, ela não tem patrimônio, ela fatura 1 milhão por mês e ela não tem recebíveis para te dar. Então sinais claros que nós estamos diante de uma distorção que precisamos entender com muita clareza. Um outro sinal interessante é o excesso de endividamento no curto prazo. Então muito cuidado, como exemplo aí, 4 faturamentos, quer dizer, se ela precisa rodar 4 vezes aquele faturamento dela para pagar o endividamento de curto prazo. Então, supostamente tem uma coisa errada aqui, claro, se não for oligopólio, monopólio, alguma coisa que tem um ciclo muito grande, como um estaleiro, alguma produção de pinos, alguma coisa maior que isso, tá bom? Um outro sinal que suscita pensar em RJ é quando essa empresa ou esse produtor rural, nos últimos 12 meses, de forma inusitada, fora do seu métier, fora do seu mercado, ele começa a pedir elevação de limite, prorrogação de limite, repactuação de créditos recentes, com uma carência muito grande, alongando o prazo. São sinais que alguma coisa está errada na gestão daquele processo fabril. Tá? Isso porque há sinais que o giro, o fluxo de caixa, o planejamento está com problemas. Isso quer dizer que ela está alongando o prazo, não está fazendo o giro de curto prazo e lá na frente ela vai ter que pagar tudo isso. Então, normalmente, as empresas que pedem RJ estão alongando seus prazos, depois pedem, porque esses créditos que vão vencer lá na frente é que estão sendo levados para uma recuperação judicial. Normalmente não vai créditos pequenininhos, vai créditos que foram repactuados e longos. Então, quem faz por má fé trabalha para alongar seus prazos e aí ela fica líquido e lá na frente os credores é que vão ver se recebem ou não. Um outro sinal é quando essa empresa sugere ações revisionais, quer dizer, um sócio nosso que pegou lá 300, 500, 1 milhão, ele começa a pedir ações revisionais, quer dizer, que tipo de sócio é esse que pede isso, né? Isso, mas o mercado está cobrando menos. Pô, se isso é coerente, então não me assusta, mas se não é algo tão racional, chama atenção. Por que disso? Para mim, um outro sinal que chama muita atenção, que podemos ter um RJ ou que teremos problemas de crédito, é a condução por procuração. Quer dizer, o que faz uma empresa ou um produtor rural ter aquela propriedade dele sendo administrada e conduzida e assinada por procuração? Quer dizer, onde que está o dono, o tutor, o proprietário, o gestor maior, aquele que é mais responsável, aquele que tem patrimônio ali? Por que ele não está administrando? Por que esse procurador existe? Tá? Então, muito cuidado com isso, que isso pode ser um sinal complexo. Uma outra coisa que chama muita atenção, principalmente em RJ, é quando essa empresa ou esse produtor rural, ele começa a mudar a forma do apoio gerencial dele. Então, um grande diretor, um grande gerente começa a aparecer muito mais que o próprio líder daquela empresa, e aí a gente vai ver
esse aspas, grande gestor, pode ser interno ou pode ser até uma empresa externa que está trabalhando lá. Ou seja, por que essa empresa, essa tecnologia, essa inteligência administrativa foi colocada naquela empresa? Então, muito cuidado, porque se essa tecnologia, se essa empresa ou se esse administrador, se ele tem na vida pregressa algum vínculo advocatício ou tem na sua história de trabalho já algumas RJs, sabemos que nós temos sim diante de um grande problema, porque há uma tendência dessa cachoeira cair lá num posto que chama RJ, tá? Muito cuidado. Outra coisa importante da empresa é quando ela tem muito estoque ou muito valor imobilizado. Esse é um sinal que ela não vai fazer caixa e que ela está trabalhando com premissas administrativas complexas para esse momento novo do comércio. Um outro sinal que pode suscitar um RJ é quando essa tua empresa ou esse agronegócio está focado de forma muito concentrada em poucos ou um ou dois clientes, ou vem dizendo que tem um novo cliente, seja na compra ou na venda, seja ele a prefeitura, seja ele a exportação. O que acontece? Se esse cliente que compra muito ou vende muito para essa empresa, seja matéria-prima, seja o que for, ou serviço, se ele falha, automaticamente eu tenho lá 1/3, por exemplo, de todo o rendimento, de toda a estrutura da empresa rompida. Então, se ela nos deve e 1/3 da renda dela foi para a água, certamente nós não vamos receber. E aí há um sinal claro que ela está mal administrada, concentrada e que isso pode gerar um RJ. Um outro sinal é quando essa empresa ou esse produtor, seja o que for, ele não consegue prazo dos fornecedores dos seus insumos, ou da matéria-prima, ou dos serviços, e aí ele tem que pagar à vista, mas ele está vendendo a crédito cada vez mais longos. Então, esse descasamento de dias é um sinal que certamente essa empresa não vai ter giro e vai ter que alongar seus prazos para poder fazer caixa agora e eventualmente pagar lá na frente. Isso é um problema muito sério. Outro sinal importante é quando a rotatividade do funcionário está mas muito acima da média do mercado. Isso sinaliza que ela está começando a gerenciar custo ou ela não está pagando os seus compromissos trabalhistas, alguma coisa está errada lá. Nesse é um sinal para a gente colocar a barba de molho, porque se a empresa começa a fazer economia e na ração do papagaio, como eu brinco, é porque ela já está tendo um problema de fluxo de caixa maior do que nós imaginamos. Um outro sinal é quando ela não concentra mais o fluxo financeiro conosco, seja fluxo de caixa, 50% do faturamento dela, ou a produção agrícola, seja o que for, ou não traz mais os recebíveis para cobrarem ou serem descontados conosco. Isso é um sinal ruim, que ela deve estar fazendo isso com um terceiro, porque lá ela está conseguindo alguma coisa melhor que aqui, e certamente nós temos posições com ela sem essa informação, essa microgarantia que poderia existir. Então vimos até agora a empresa, agora vamos olhar o empresário, sinais que eles podem dar para nós que está tendo problema de crédito, que isso pode desaguar no RJ. O crescimento sem profissionalização, então o cara tinha uma padaria, tudo bem, seu Joaquim, mas o seu Joaquim tem 5 padarias agora, e ele não profissionaliza, chega um momento que ele se perde. Então ele vai concentrar tudo, ele acha que todo mundo rouba ele acha que ele vai querer controlar as 5 padarias, 7, 10, ou seja, ele não confia numa gestão profissional, ele acha caro pagar 3 mil para o gerente financeiro, né, vai pagar 2, não deveria pagar 10 para ter o melhor. Então essa é a ideia que ele faz economia e ele não delega. Então nesse momento ele cresce, ele começa, a empresa depende só dele. Se ele vier a faltar ou se machucar, ou coisa assim, a empresa acaba. Mas ele não consegue crescer mais, chega um momento que ele começa a esticar o elástico. E isso você tem que perceber pelo estresse que essa pessoa passa quando conversa com você. É aquele que faz tudo ao mesmo tempo, isso pode gerar um complicador enorme. Ainda mais se ele tiver como sucessores alguém da família que não tem essa notoriedade que esse empreendedor tem. Então, olhar sempre esse conceito que se ele cresceu e não profissionalizou, nós estamos com um problema complexo aqui. Outra coisa importante nos sinais do empresário é que um livrinho que eu tenho já lá uns 20 anos atrás, que tem esse nome, Socorro, eu tenho um sócio, que é o estresse societário. Ou seja, é muito interessante eu ter um sócio quando eu monto a empresa. Tudo é um mar de rosa, é uma lua de mel. Com o passar dos anos, os interesses são díspares. Eu começo a ter filhos, o meu sócio também tem filhos, eu posso me separar aqui, eu posso ter uma atividade social ou pessoal diferente dessa, isso começar a gerar um atrito.
ele pode dizer, olha, eu te falei para não fazer isso, ou ele não me apoia, ou ele está confortável e não quer ser mais arrojado que eu. Então tudo isso gera estresse enorme. Então, sempre que a empresa tiver um estresse societário, ou seja, os dois quererem mandar ao mesmo tempo, eu vou ter aí uma briga de egos e eu não vou a lugar nenhum. Certamente eu vou trabalhar no momento de estresse comercial, que vai gerar um estresse de inadimplência, e isso pode gerar um RJ sugerido por um deles. Outra coisa importante é quando esse empresário tem um padrão de vida extremamente alto comparado com a empresa. A empresa está depauperada, está com problema, mas ele continua extremamente confortável, seja na sua casa de praia, seja com o seu carrão. Ele não está nem aí. Você vê que a empresa, se der problema, ele continua a vida dele. Ou seja, ele já arrumou um jeito de não depender da empresa, mas a empresa que te deve, não ele, porque aquele patrimônio que ele está usufruindo, você não consegue alcançar. Lembrar, é claro, que em cidades menores isso é muito mais fácil de ver. Cidades maiores é muito mais difícil saber como é que se comporta esses empresários ou esses agricultores. Tá? Outra coisa importante que sinaliza que esse empresário está tendo problemas, que pode sim desaguar no RJ, é que ele está dilapidando patrimônio para pagar as dívidas da empresa ou desviar. Então, se você olhar a composição dele do imposto de renda ou em cartório, ela está minguando a questão de patrimônio que ele tem. Então, se você souber que ele está vendendo para pagar a dívida da empresa, não me parece tão absurdo, mas é um sinal. Agora, se ele começa a desviar, vendendo patrimônio para laranjas, coisas assim, coisas que você consiga monitorar, me assusta um pouco a gente avançar nessas empresas. Tá? Um outro sinal é quando você está diante de um grande empresário que não tem patrimônio, ou não tem nem a holding. O que acontece? Ele tem uma empresa que fatura 5 milhões, vamos supor lá que 10% disso é líquido, então de 5 milhões ele tem 500 mil de renda livre para ele, mas o empresário não tem patrimônio, certo? O que pode acontecer, né? Isso é um sinal estranho, tá? Uma outra coisa do empresário é quando ele do nada, ou por preferência particular ou hobby, ele começa a investir demais num aras, alguma coisa que é cara, alguma coisa que exige dele alguma atividade, ou ter avião, alguma coisa que ele gosta ou que é orientada por terceiro. Então ele vai investir em bitcoins, vai investir em ações, ele começa a se dispersar um pouco da finalidade maior que ele, como proprietário daquela empresa, daquela terra, tem que focar, porque eu sempre brinco, quando o proprietário daquela empresa ou daquela terra, ele vai muito na agência, eu tenho um problema, porque ele devia estar gastando a energia dele cuidando da empresa dele ou da terra dele. Outro sinal importante é quando você consegue perceber a mudança de comportamento pessoal. Ele começa a ficar melindroso com a tua cooperativa, com o gerente ou com a diretoria, seja o que for, após uma liberação de crédito ou quando você a indeferiu. Então ele começa a mudar o comportamento. Isso é um sinal que alguma coisa boa não está pronta para acontecer para você. Tá? Isso é muito interessante também quando ele dá garantia, mesmo assim você não quer avançar no risco com ele. Ele começa a ficar melindrado. Eu te dei uma garantia de 5 milhões, porque você não me dá 3 milhões, sabe? Ou não aumenta esse risco. Isso tudo a gente tem que ficar muito antenado. Outro sinal do empresário é quando ele dificulta a visita. Né? Eu digo sempre que a pessoa, o empresário que vai dar trabalho para nós, seja na inadimplência ou mesmo no RJ, é aquele que, até o dia que eu liberei o crédito, ele me recebia, ele era muito gracioso comigo. Depois que eu liberei, ele me dificulta, já tem complexidade de me atualizar meu cadastro, ele começa a fazer o jogo dele, e esse jogo dele é pouca informação. Com pouca informação eu fico à deriva. Tá? Olhar um pouquinho agora, já falamos de empresário, já falamos da empresa, agora vamos falar de nós, cooperativa, aqui dentro. O que nós temos que perceber? Primeiro, é a queda de qualidade dos recebíveis, ou eles de origem duvidosas. Né? Pouca gente se percebe, mas eu posso ter títulos para serem pagos que a empresa ofereceu do Rio de Janeiro, uma empresa de transporte, aqui da cidade X. Só que esse título lá do Rio de Janeiro está sendo pago aqui na cidade X ou na cidade Y muito próximo. Por que o título de lá está sendo pago aqui? A gente precisa começar a olhar a qualidade dos recebíveis, porque eles são complicados. Tá? Normalmente quando eles começam, no começo é uma gracinha, tudo bem separadinho, bem líquido, e depois eles começam a concentrar, e nessa tacada é que eles deixam a gente a ver navios. Tá? Outro sinal interessante interno é quando de forma inusitada, ou seja, não era comum, ou agora de forma crescente, ele começa a apresentar mora e multa para nós, tá? Ou apontamentos que não era comum. Então isso me suscita a pensar que eu estou diante de um complicador absurdo. E se ele deve para a gente um valor relevante, ou ele tem acesso
a escritório de advocacia de forma acessível, né, não tão cara, ele pode sim criar um RJ. Outra coisa importante interno é quando ele usa cheio limites rotativos, seja um cheque especial, seja o próprio rotativo, seja um cartão de crédito, seja na empresa ou no sócio. Quer dizer, ele não está usando de forma coerente, ele está já no limiar do esticar o elástico para conosco. Outra coisa, um sinal que me assusta um pouco, e isso foi tratado num artigo meu, fuja da PJ que até ontem lhe desdenhava, que vocês conseguem ver lá no link, mas o sócio não tinha, aquela empresa, aquele agricultor não tinha interesse por nós, e agora vem e quer concentrar tudo conosco. Me suscita aí um belo de uma reflexão. Um outro item que também me chama a atenção é quando essa empresa ou esse agronegócio começa a não questionar nada. Você vende para ele uma integração de cota capital, você integra 5, 6 consórcios, você consegue vender qualquer coisa para ele e aceita. Isso quer dizer que ele não está muito preocupado em pagar essas coisas e muito menos pagar a gente. Ele quer desviar a atenção porque ele deve ou pode estar preparando uma armadilha para a gente lá na frente. Pode não ser, mas a experiência mostra que quando o sócio aceita facilmente isso, é que ele tem uma dependência paternal, ele está precisando tanto desse fluxo financeiro que a gente dá para ele, em especial esse mais generoso e com carência e com uma garantia complexa, do que qualquer outra coisa. Um outro sinal interno é quando esse agronegócio ou esse empresário começa a presentear nos funcionários, seja lá uma peça de queijo prata, seja dando um pouco da produção de frutas da propriedade lá na agência. Eu temo muito por isso, porque eu sei que com uma mão dá, eles duas vão cobrar. Então, a gente precisa olhar o nosso modelo de compliance, nosso modelo de comportamento interno, para a gente monitorar um pouco isso, para evitar porque isso tira a atenção do meu gestor para a realidade, para o tecnicismo que tem que ter nesse crédito. E por final, nos sinais, é o crescimento de escritórios, né? Esses dias eu vi um vídeo de um escritório de advocacia que explica o RJ, mas no final ele chama os advogados, em especial aqueles que estão com pouco serviço, em especial em alguns segmentos como trabalhista, para se especializar em RJ, para fazer quase um editar, copiar e fazer esse processo andar, inclusive a um custo muito módico. Então muito cuidado para ver se isso não está acontecendo, se na tua cidade não existe isso, porque isso pode sim virar daqui uns 3, 4 anos algo que a gente quase não consegue controlar. Então, para finalizar, aqui eu vou ser um pouco mais breve, né? Nós vimos então a recuperação judicial na prevenção, no aspecto do empresário, da empresa, do interno. Vamos agora lembrar que hoje, em conceito, quem está pedindo RJ são empresas médias e grandes, porque elas têm sim condições de tempo e dinheiro para pagar um bom escritório de advocacia para fazer isso. Olhando detalhes agora mais pontuais, vamos ver que nós temos que monitorar segmentos complexos, aqueles em especial que próximo de nós estão pedindo RJ, para travar a nossa posição, mitigar e aprender o que acontece, ver pessoas jurídicas ou produtores rurais ou segmentos expostos, seja na pandemia ou que pediram renegociação, a gente ficar antenado, porque isso pode ser. Vamos ter um apoio sistêmico para monitorar isso, em especial comprando posições de birô externo para nos ajudar. Vamos ter uma renovação cadastral também apoiada por tecnologia externa, para a gente errar menos nessa força que nós vamos precisar fazer. Vamos ter que ter visitas sêniores eficazes, então sempre nosso gerente regional ou diretor comercial se informar muito sobre aquele segmento antes de visitá-lo, tá? Se essa empresa sinaliza um desses itens que nós vimos no vídeo, vamos ficar um pouco mais atento. Olhar todos os contratos com vencimento único, como eu falei, deixá-los extremamente na mesa, porque eles podem virar um problema sim. Olhar um vídeo meu que está aqui no canal que chama Índice PIRI, que é a propensão interna de risco de empresas, que ele pode sinalizar sim aquele crédito que está vivo, que pode virar dar um RJ ou uma inadimplência. Analisar o imposto de renda anteriores e patrimônio, se vazio, porque está vazio, se tem cota de empresa, estudar um pouco isso. Vamos tentar então diminuir a nossa exposição, por mais que a lei permita 25%, algumas cooperativas trabalham com 15% do patrimônio de referência. Eu sugiro usar um percentual da reserva, porque a reserva é que vai suportar todo esse impacto, então vamos parar de usar patrimônio de referência e vamos usar a reserva sempre que ela for menor e mais prudencial do que o percentual que nós queiramos nos expor para grupo econômico no patrimônio de referência.
Vamos trabalhar com menos números, menos garantia, tradição, comportamento e vamos fazer uma análise mais subjetiva do segmento, da capacidade fabril, da capacidade gerencial desse empreendedor, seja produtor rural ou seja de PJ. Isso vai nos ajudar muito mais a saber o segmento, e se nós não temos capacidade, tem empresas terceirizadas que analisam o segmento para nós, isso ajuda muito. Vamos também fazer um rateio, né, dos 100 maiores empresas, dividir 10 para o diretor executivo, os 10 outros para o diretor comercial, 10 outros para o gerente regional, os 10 distribuir para 5 agências lá, os outros 10 grandes devedores, para cada um monitorar esses, para que a gente tenha um padrinho para eles diferente da segmentação, tá? Então, são grandes dívidas, empresas que estão dando sinais, empresas que nos devem muito, sejam ele produtor rural ou PJ, a gente precisa cuidar. Outra coisa importante é olhar como é que as metas, como é que a pressão sobre a venda na ponta está acontecendo, porque se nós estivermos premiando volume, pode ser que o nosso gerente esteja dando muita força na concentração e para a rentabilidade, e mesmo que ele saiba que a rentabilidade vem contábil, mesmo que ela não tenha acontecido. Então, me parece que, originalmente, no primeiro movimento, nós podíamos fazer que os 100 maiores devedores daquela agência só vão computar como rentabilidade para aquela agência, para o PPR ou para aquele cliente, se acontecer o pagamento do principal, e daí sim, daquilo que vier como rendimento real, depois que eu recebi o principal, entra como rendimento para aquela agência, para o PPR, coisa assim. É muito interessante pensar nisso e depois, quem sabe, colocar toda a carteira de crédito nesse mesmo conceito. Reduzir, então, a exposição para o grupo econômico, segmento, mesmo na pandemia, olhando um pouco daquilo que a gente colocou lá na distribuição dos 100 maiores devedores da cooperativa, tendo um padrinho para cada um. Evitar comprar posições de PJs ou de empreendedores rurais de outros bancos, nesse não é o momento para fazer isso não vai nos dar muita tranquilidade. Outra coisa importante, começar a ter no sistema formas de analisar grupos discretos econômicos, porque a gente tem o que é formal, mas nós sabemos, cidades menores, que é muito fácil saber qual grupo e obrigar o nosso gerente a cadastrar isso para a gente não se expor demais. Monitorar o fluxo financeiro de cada empresa ou do segmento rural que está comigo e ver se não tem uma queda muito abrupta do fluxo financeiro e exigir reciprocidade, já que eu estou me exposto demais com ele, ele tem que deixar a alma aqui, como eu brinco, conosco, tá? Uma política austera de desconto para que ele não se beneficie disso, ou seja, tem que ser uma coisa muito bem ponderada. E, claro, melhoria da garantia sempre que possível. Lembrar sempre que me assusta quando eu estou numa praça nova, eu tenho um gerente novo na cooperativa, ou promovi agora, ou ele é novo no segmento, tudo isso me gera uma tensão muito grande, porque pode ser que esse profissional tenha muita habilidade, mas ele não vai ter a notoriedade para acompanhar um início, um sinal, uma fumaça de um PJ que esteja acontecendo, ou mesmo de uma inadimplência potencial. Olhar que as metas de curto prazo não ajudam na RJ. Lembrar sempre que o produtor rural é uma empresa ao céu aberto, seja pequena, média ou grande. Então temos que ter nele o conceito de PJ. E por fim, rever a eficácia do comitê de crédito e alçada, monitorar os acertos, aprendizado e hierarquia, porque, como eu sempre digo, o comitê de crédito tem falhas, a gente não se atenta para isso. Qual que é a ideia? Qual a senioridade que tem o comitê sobre esse segmento para opinar? Eu tenho que deixar na agência e no gerente regional que acompanhou nessa visita, ou que ajudou a fazer essa proposta, ou no diretor comercial, a autoridade para dar crédito. A minha preocupação é que no comitê sempre tem hierarquia. Se você olhar, a chance de ter um voto contrário é nula. Porque sabe-se que tem hierarquia. Na hierarquia eu sei que a minha carreira depende do meu gerente da agência ou do meu diretor superintendente. Então, muito cuidado para a gente não achar que é isso. E quando o comitê erra, ninguém erra. Isso é uma coisa que eu já falo eternamente nos meus vídeos e nos meus trabalhos. Outra coisa que chama atenção, a terceirizada que faz cobrança e a gente não monitora, porque a gente não tem 2, 3 fazendo a mesma coisa de uma forma randômica. Eu pego lá 500 sócios devedores, separo por 3 escritórios de forma distintas, assim bem embaralhada, tá certo? Para que eles, depois de 6 meses, o mês da eficácia. Não, eu tenho um escritório cobrando naquela região. Isso pode, além de eu não aprender nada quando eu terceirizo uma cobrança, eu posso também ficar na mão de alguém que faz o pré-contencioso, depois do contencioso, e daí ele só tem uma carteira nossa, então ele se torna um amigo e eu preciso ter referência. Mais serviço eu preciso ter monitoramento do serviço comparado com 2 ou 3 fornecedores iguais que lá.
rever o discurso de garantia eficaz, porque a gente vê que num RJ ou numa ação judicial, a garantia, às vezes, ela não tem toda essa força que se imagina. Então, assim, eu encerro esse vídeo com recuperação judicial, prevenção, dizendo para vocês, são ponderações, eu não tenho certeza de muita coisa que eu falei aqui, porque ela pode mudar na realidade da sua cooperativa. Cada um de vocês são sênior, sabem mais ou menos para que lado correr. Eu coloquei, eu não sou advogado, então eu coloquei a minha vivência nesses 43 anos, um pouco eu conversei com alguns colegas que me deram alguns insights, eu só preciso que vocês ponderem. Lembrando que recuperação judicial, ela afeta de forma absurda o meu resultado na cooperativa de crédito. E é uma coisa que eu não estou esperando e que eu não estou acostumado a lidar e eu não tenho estrutura interna para acompanhá-la. Então, muito cuidado com isso, porque ela pode ganhar uma notoriedade maior e isso pode afetar de forma muito grave o futuro de uma cooperativa de crédito. Assim, então, eu encerro esse vídeo, espero que tenha gostado, espero que a didática tenha sido construtiva. Fique livre para discordar, que concordar é secundário, refletir é urgente, que é uma frase que nós usamos aqui na empresa há mais de 13 anos. E, por favor, compartilhe esse vídeo, dê um like aqui, por favor, se inscreva no nosso canal e fique com o seu Deus. Até a próxima. Muito obrigado.